que o Pedrinho disse é o que eu acabei de dizer sobre o futebol do Cruzeiro como um todo, base, masculino. O Cruzeiro vai andar dentro de um planejamento rígido para não fazer nada que não for possível fora das suas possibilidades. Com o tempo, a gente vai conseguindo pagar uma dívida que é astronômica ainda, vamos conseguir mais patrocinadores, vamos ter mais sócios, o torcedor vai entender que a gente precisa muito dele nos apoiando e também indo ao estádio, fazendo sócio-torcedor. Então tudo que for gerando de receita, estamos com um plano muito forte na base, vai começar a aparecer grandes jogadores para a gente produzir vendas, é o que a gente precisa. Aí sim, vai aumentando receita, vai aumentando o investimento, não só no feminino, como no masculino, como na base, enfim, em tudo que precisa ser feito. O que o Cruzeiro não vai fazer é simplesmente, sem ter condição, fazer qualquer tipo de coisa que nos prejudique. Se tem uma torcida que sofreu na pele o que é uma péssima gestão, foi a torcida do Cruzeiro. Então tenho certeza que ela quer título, ela quer vitória, mas ela quer organização para nunca mais passar o que foi. Então o Cruzeiro, especificamente no feminino, estava um passo maior do que a perna. Então o que o Pedrinho deixou claro é que nós vamos equilibrar isso um pouco mais, né, para não ter. Porque antes, quando precisava de dinheiro, batia lá no supermercado BH, lá no P. Lourenço, para pedir para pagar a conta. E hoje não, hoje ele é o dono, o dinheiro é dele. Então nós não vamos dar o passo maior que a perna. E em qualquer situação, seja no profissional, no masculino, seja na categoria de base ou no feminino, se precisar recuar um pouco para dar um salto maior lá na frente, nós vamos fazer. Então deixar claro que o Cruzeiro tem um carinho, tem uma obrigação institucional de cuidar de qualquer profissional que está lá dentro. Não, isso não muda com ninguém, não tem nenhum tipo de discriminação com nada. Agora, tem que ter receita para se produzir. A partir do momento que se produzir receita, vai ter o investimento. Se não produzir receita, a receita é o Pedro Lourenço. Então, e o dinheiro sai dele. E isso já vinha acontecendo no Cruzeiro, para deixar bem claro. Na hora que apertava lá, ia nele. Então, o Cruzeiro, principalmente no futebol feminino, que todo mundo sabe que não tem praticamente receitas são muito pequenas, o futebol feminino do Cruzeiro ele estava com um passo maior do que a possibilidade. Isso era claro lá dentro, a torcida precisa entender isso. Aí como é que pagar? Pagar porque ia lá no supermercado BH pedir dinheiro para o Pedro para pagar. E o Cruzeiro não vai fazer isso nunca mais na sua história. Nós vamos viver a nossa realidade e assim vai ser. E pensando no Cruzeiro no topo em todas as situações. O Cruzeiro acabou de ser vice-campeão brasileiro no Sub-20, disputa as outras categorias sempre para isso. No futebol profissional brigando lá em cima e no futebol feminino queremos continuar dentro da nossa realidade brigando na parte de cima. Marcos. O Cruzeiro tem um planejamento para 2025 já com essa base da SAF, vem se reestruturando e também teve todo um processo caricato, né, um processo delicado para chegar até aqui nessa gestão do Pedro Lourenço. Vocês entendem que esse processo ele é importante para os planejamentos dos próximos anos, para esse crescimento de patamar da equipe de volta às grandes competições e na busca da Libertadores para esse ano? O Cruzeiro vem fazendo um planejamento não só para 2025, para os próximos 3, 4, 5 anos. Né? A gente vem priorizando isso. As tomadas de decisões, as ideias são muito focadas nisso. E sempre pensando no Cruzeiro brigando na parte de cima, que é o que nós estamos fazendo agora, brigando na parte de cima. Então, acho que nós vamos manter isso e tentar melhorar sempre que for possível. É isso que eu ia te perguntar, em cima disso, da pergunta dele. Assim. Como que fica o planejamento do Cruzeiro? A gente sabe que para essa temporada tem aí é para a cada 2 temporadas, a cada 5 anos, ou vocês imaginam como que o Cruzeiro vai estar em 2030? Como é que funciona esse planejamento seus? Assim? Hoje, com o dono, né, a gente tem a possibilidade de pensar sempre. A gente tem um plano de até quando que a gente tem essa possibilidade de pagar a dívida, que eu acho que é o principal fator para tudo no Cruzeiro, é o Cruzeiro conseguir zerar essa dívida, aí consequentemente vai sobrar mais recursos para se investir. Não tem. Temos uma ideia, né? Mas precisar isso é muito complexo, né? Então são vários fatores, enfim, mas o Cruzeiro precisa aí, nos próximos 5 a 10 anos, está extremamente equilibrado, já resolvido esse problema de dívidas. Para aí, obviamente, se você não precisa pagar, você pode investir. Né? Então, acho que e precisamos subir a receita também. O Cruzeiro, pelo tamanho que é, o tamanho do torcedor e tudo, o Cruzeiro não pode ter uma receita de 300 e poucos milhões. Né? Eu acabei de sair do Atlético Paranaense que bateu 800 e poucos milhões no ano passado.
Então o Cruzeiro precisa elevar isso aí para ser cada vez mais competitivo no mercado e ter possibilidade de investir mais recursos no futebol masculino e feminino. Marcos, o Pereira recentemente deu um discurso falando sobre a questão do fair play financeiro. Muitas equipes vêm trabalhando com contratos em que elas não conseguem cumprir. O Cruzeiro está analisando também essas possibilidades na hora de fazer os movimentos no mercado. Como que o Cruzeiro vê esse movimento hoje do fair play financeiro, tema hoje também do fórum? O Cruzeiro paga suas contas absolutamente em dia. Um dos clubes, não vou falar se são muitos ou poucos, não tenho conhecimento de alguns, não de todos, mas é um dos clubes que o que combina, cumpre. Então, eu acho que fair play financeiro tem que começar por aí. Né? O que alguns presidentes vêm dizendo é que alguns clubes estão fazendo grandes investimentos e não estão honrando seus compromissos. E isso aí precisa acabar no futebol brasileiro, porque foi isso aí que gerou falência ou quase falência na maioria dos clubes do futebol brasileiro. Mato, só para finalizar sobre investimento, a última, queria saber se no ano que vem os investimentos vão ser superiores ao que tiveram nesse meio de temporada, já que o Cruzeiro gastou 170 milhões em contratações. Esses números são assim, gastou 170 milhões, tem que ganhar tudo. Né? O Manchester City gastou 2 bi de euros aí nos últimos 15 anos e ganhou uma Champions. Né? O sonho era ganhar a Champions, ganhou uma. Né? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro está fazendo tudo de acordo com a sua possibilidade, né? E vai continuar assim. Se nós tivermos a possibilidade de aumentar receitas, o Cruzeiro investirá. Se não, o Cruzeiro fará manutenção e assim nós vamos fazendo para ter o Cruzeiro equilibrado e com a gestão muito forte, que isso vai, consequentemente, dar possibilidade do Cruzeiro estar sempre forte.